Disruptivas na área, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês duas projeções de preço. Em relação ao Bitcoin e ao Ether, eu vou responder a pergunta quanto o Bitcoin e o Ether vai chegar nesse ciclo, mas também no ciclo de 2030. E por quê? Essa semana saíram duas projeções. Uma do ETF da Van Eck, fazendo a projeção de preço para o Ether, e nós também tivemos o Plan B fazendo a sua projeção de preço para o Bitcoin em 2030. Ambas as projeções foram super otimistas, né? Especificamente, eu vou dar o spoiler aqui, né? Do Plan B, falando que o Bitcoin pode chegar a 4 milhões de dólares entre ali 2028, 2032, um pouquinho mais, mas por ali. Então eu resolvi apresentar para vocês quais são os argumentos e as metodologias que eles usam para fazer essas estimativas e também criar um caso um pouco mais conservador, um caso mais provável e um caso super positivo para o Ether e para o Bitcoin em relação a esse ciclo. E no próximo ciclo é disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Mas antes, né, eu peço que, por favor, caso você ainda não seja inscrito, seria uma ofensa, né? Tu tá aqui assistindo o vídeo e não tá inscrito, uma ofensa. Então, aproveita, já se inscreve, curte o vídeo, depois deixa nos comentários se você acha que essa projeção faz sentido ou não. Se já quiser deixar nos comentários qual é a sua projeção de preço para o Bitcoin no topo desse ciclo, já deixa aqui, que depois a gente vai ver se coincidiu, né, com as projeções que eu vou apresentar para vocês em relação ao que vários fundos, né, e outros players estão dizendo. E também, né, peço que caso vocês tenham, interesse, né, se tornem membro também no canal, que embaixo do vídeo tem esse seja membro, né, tem alguns tipos Oi, aqui, pessoal, então obrigada. considerem se inscrever, caso esse canal agregue, né, algum valor para vocês. Também vou deixar depois ali um QR Code, né, para se você quiser gostar desse vídeo, quiser dar algum incentivo em Bitcoin, Solana ou Ether, mas sem grandes enrolações, né, que aqui é sempre assim, bem rapidinho. Bora pro vídeo, né? Então, como eu comentei com vocês, né, o objetivo aqui é mostrar a porcentagem em relação a quantos por cento, né, e quais são os targets de preço pro Bitcoin e pro Ether, né? Então a gente vai ver aqui diferentes cenários para os dois. Essas são as notícias, né, que motivaram esse vídeo. Então a Van Eck falou que o Ether, desculpa, deve chegar a 22 mil dólares em 2030, né? Saiu essa notícia. A gestora americana prevê alta massiva pro Ether, né? Considerando o preço atual, é um desempenho interessante. Vamos ver o que significa. E também eu vou. Saiu essa notícia especificamente essa semana, né? Do Plan B, usando o Stock to Flow, dizendo que o Bitcoin pode chegar a 4 milhões até 2032. Mas também eu trouxe outras projeções, né? De outros players. Principalmente de um player tradicional, né? Do Standard Chartered, que é um banco. E também da Cat, né? Que tem também um ETF. Para pensar ali o que vai acontecer com o Bitcoin tanto nesse ciclo, né, 2024, 2025, quanto em relação ao ciclo de 2030. No final do vídeo eu vou mostrar essa tabela para vocês, né, com várias projeções, mas eu quero ir construindo o argumento, né, e mostrando quais são as premissas e quais são os modelos usados para a gente chegar nesses números, não simplesmente pensar assim, nossa, vai chegar nesse valor porque é o valor que eu quero, né? Não. Então eu vou mostrar os modelos e quais são os argumentos usados para isso. Como eu citei ali também, né, caso você queira incentivar o canal de outras formas, também vou deixar na descrição do vídeo, sempre tem, né, os endereços ali de Solana, Ether ou Bitcoin, caso você se interesse, né? Mas bora lá. Primeiro eu vou falar em relação à projeção do Ether. Essa projeção dos 22 mil dólares em 2030, ela veio de um relatório, né, que foi publicado pela Van Eck. O relatório foi publicado esse mês, então é uma coisa hiper recente, né? E aí eu quero mostrar para vocês quais foram os argumentos que eles usaram para chegar nesse valor e o que significa esse valor de fato, né? A primeira coisa, que eu acho que é um dos aspectos mais interessantes, é assim, entender o que é o Ether, né? Em qual categoria, considerando principalmente o sistema financeiro tradicional, o Ether pode estar, e a gente então deveria, né, o valor deveria vir dessa categoria, digamos assim, né?
Nós tivemos, inclusive, um Twitter bem interessante do Eric, né? Do Eric Balchunas falando, beleza. Então, o Bitcoin, né? Ele é entendido já pelo mundo como um ouro digital, mas qual deveria ser a frasezinha sintética em relação ao Ether, né? A Vanek, especificamente, ela pensa, né, o Ether em relação a 4 premissas. A premissa do petróleo digital, já que a gente tem o gás, que é consumido à medida que as atividades na rede do Ether acontecem. Um dinheiro programável, né? Porque a financiarização do mundo cripto, a tokenização das coisas, inclusive dos investidores institucionais, ela acontece muito através do Ether, ou pelo menos das premissas estabelecidas pelo Ether via os smart contracts, né? Então seria essa premissa do dinheiro programável, uma mercadoria com rendimento, né? Porque nós temos especificamente a questão, eu vou deixar aqui, a questão do stake em relação ao Ether e também a premissa de uma moeda de reserva da internet, no sentido de que a rede do Ether, ela serve de alguma forma como um proxy para as atividades do ecossistema do Ether, né? Que aí a Vanek estima que seja mais ou menos 1 tri, né? E mais de 50 blockchains que estão de alguma forma conectadas. Então, ele também funcionaria como uma espécie de proxy da internet do que está acontecendo. Na perspectiva da Vanek, são essas as premissas, né? Ou as categorias macro em relação a qual é a função do Ether no mercado financeiro. E aí, qual que é o aspecto bem interessante, né? O argumento da Vanek para chegar nesses 22 mil dólares é que o Ether é uma ameaça aos negócios financeiros existentes e às plataformas Big Tech, como Google e Apple. E aí, eles estimam, né, um mercado de 15 trilhões, tá? Então, vou até apagar aqui só pra gente ver isso aqui bonitinho. Então, eles estimam, né, que esse mercado das fintechs, elas são de 15 tri e que são mais ou menos divididas nessas categorias aqui e que o Ether vai conseguir pegar um share de mercado desse mercado de 15 tri que é respectivo a esses valores. E aí no relatório, trouxe alguns dados aqui para vocês, né? Mas o que eles fazem no relatório? Né? Eles pensam, em relação às finanças, ele pode ter X%. Em relação ao games, pode ter X%. E aí vai somando isso, né? E aí quais são as premissas que ele usa? As premissas são em relação à utilidade, né? E o ecossistema que já existe no Ether. Então, 20 milhões de usuários ativos mensais, responsáveis por 5 trilhões em transferência de stablecoins nos últimos 12 meses, né? Então, considerando só essa premissa de transferência de dinheiro internacional, por exemplo, a gente pode fazer daí uma comparação em relação ao Swift, uma comparação em relação ao PayPal, a vários players do mercado financeiro tradicional que são responsáveis por liquidação de dinheiro em esfera internacional. E também há 91 bilhões em stablecoins na rede do Ether. E o argumento mais importante de todos para essa conta dos 22 mil dólares é que em 2023 o Ether gerou 3,4 bilhões em receita, né? Que, enfim, era um outro dado que eu tava pegando, ignorem isso aqui. Mas o aspecto, qual que é o aspecto interessante aqui, né? Que eles usam daí essa premissa da geração de receita para fazer o cálculo exatamente igual o mercado financeiro tradicional faz. E aqui eu até quero contar uma mini historinha para vocês. Nessa semana especificamente eu recebi uma mensagem de um assessor de investimento da XP, né? Me dizendo, tipo, assisto seus vídeos, mas nem necessariamente gosto tanto do Bitcoin. E aí eu perguntei por que tu não gostava, né? E ele falou que não conseguia fazer essa precificação, né? Não conseguia usar o modelo das ações, considerando, por exemplo, o fluxo de caixa, para pensar qual pode ser a precificação, né? E aqui é um aspecto interessante em relação à diferença do modelo de precificação do Ether para o Bitcoin. O Ether, como ele tem as FIIs, a gente pode pensar um pouco nesse modelo de geração de receita para fazer a precificação. No caso do Bitcoin, o Bitcoin também tem as FIIs da mineração, mas os modelos adotados são muito mais modelos relacionados a ouro, né, e é o Stock to Flow que a gente vai falar aqui, do que esse outro modelo, né? Então, se a gente fosse pensar um modelo em que qual setor o Bitcoin pode pegar o valor, né? Viria muito mais do ouro, dos metais e de reservas de valores mais consolidados do que Big Techs, por exemplo, né? E aqui daí tem uma diferença em relação aos modelos que a gente usa para o processo de precificação, tá? Mas aí, em relação ao Ether, né? O que eles disseram? Esse aqui é um aspecto bem interessante, né?
que 80% das receitas do Ether, né, são usadas para recomprar e queimar o Ether em circulação. Tirando ele em circulação. Permanentemente. Dessa forma, os detentores do Ether, eles se beneficiam duplamente, tá? Da atividade da rede. Tanto porque o uso da rede gera FII e aumenta o ecossistema e a resiliência do sistema, tanto porque quanto mais FII, mais será queimado e mais vai fazer o Ether ser deflacionário, né? Então, diferente, inclusive, dos mecanismos tradicionais, a geração de FII do Ether, a geração de receita do Ether também é ótima para o seu processo de aumento de escassez. Então, tem um duplo aspecto nessa conta. E aí, basicamente, né, o que eles fazem? Eles comparam a geração de receita por usuário do Ether em relação a várias outras plataformas e percebe que o Ether tá, tipo, muito à frente, né, de players como Instagram, Roblox, Facebook, PayPal, eBay, HBO Max, Twitch. Então, em relação à receita gerada por usuário, né, que seria uma métrica muito importante, considerando o Ether como um protocolo / plataforma, né, o Ether estaria muito para frente. Então, eles consideram vários, né, dessas métricas, aí, igual eu falei para vocês, né, consideram quais são os mercados que o Ether pode pegar um share, né, e aí faz especificamente, então, a sua projeção, né, considerando um cenário base, um cenário bull e um cenário bear, né, e aí o que eles... é mais divulgado, né, esse cenário base aqui desses $22 mil, considerando, né, então, qual receita ele vai gerar e considerando várias supply do Ether, várias as premissas, né, $22 mil em 2030, belezinha? E aí, então, aqui eu só queria apresentar para vocês esse valor, mas de uma perspectiva aqui, né, tá, esse valor, porque seria ali para 2030, mas dentro de um cenário um pouco mais amplo, né? Então, ontem, na verdade, né, eu fiz essa apresentação na quinta, especificamente, caiu na sexta, né? Mas a gente teve ali, mais ou menos, né, Bitcoin não, Ether, a $3.500, né? Isso significa um market cap de 428 bi e um market share, um share de mercado de 17%, tá? Para essas outras contas aqui, eu considerei, igual eles consideraram, né, que o Ether vai perder um pouco de share por causa das Layer 2, então eu considerei para a conta 15%. E aí, qual foi a minha premissa, né, para pensar isso? A premissa foi a capitalização geral do mercado, tá? Então aqui a gente tá com uma capitalização de 2,4 tri. All time high da capitalização já foi de 3. E aí eu pensei, um cenário tipo baixo de só 1 tri entrando, né? Até no final, sei lá, do ciclo de 2025. Um cenário base de 6 tri e um cenário bem alto de 9 trilhões, né? E aí, especificamente, o cenário que eles projetam para 2030 é um cenário de 14 tri. Depois eu vou mostrar o que significa também para o Bitcoin, né? Fazer essas comparações. Mas então, a premissa aqui, tá? Só para vocês saberem como que as contas, basicamente, todos esses dados foram feitos, né? A premissa é, basicamente, essa capitalização para o mercado cripto geral e o Ether tendo um share de mercado de 15%. Então, só para o Ether chegar na própria all-time high dele, né? Porque o que a gente viu nos últimos ciclos foi que o Ether, ele teve um processo de subvalorização, principalmente em relação ao Bitcoin, principalmente em relação à Solana, por exemplo, né? Ele não conseguiu ter um desempenho muito bom, então ele ainda está mais longe do all-time high do que o Bitcoin, por exemplo, né? Não conseguiu atingir all-time high nesse ciclo. Então, só se ele atingir all-time high, já é um desempenho de 36%. Chegando em 4 tri, a gente tem um desempenho, né? Isso aqui, esses valores aqui, gente, eles são todos considerando o cenário, o preço atual, né? Que é o preço de ontem, basicamente. Então, se o mercado, né, subir e simplesmente o Ether conseguir atingir all-time high, a gente tá falando de um crescimento de 36%, 4 tri, 39%, 6 tri, 75%, 9 tri, 203%, e no cenário deles, né, de 2030, um retorno, né, de 516%. E aí aqui eu fiz algumas projeções para vocês terem noção, né? Então, se vocês investissem R$1.000, ou R$20 mil, ou R$50 mil, porque é muito louco, né? Quanto mais valor, faz uma diferença muito grande.
né? Então, considerando esses cenários, né? Então, simplesmente atingindo o all-time high, R$ 1.000, né? Se tornaria 1.360. Mas nesse cenário, né? Por exemplo, de 2030, R$ 1.000 tornaria R$ 6.000. Mas é muito louco, porque, por exemplo, R$ 50.000 tornaria R$ 308.000, né? Então, aqui eu fiz alguns cenários, né? Essa aqui é uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, se eu investir tanto, quanto eu vou ter? Né? Então, aqui é só para vocês terem uma noção, né? Da projeção. E um outro aspecto que é muito importante de pensar é que o Ether, ele tem stake. Paga mais ou menos, né, 4% ao ano em stake. Então, a gente também poderia pensar assim, nova time high, 516%, mas nós temos esse mais 4% ao ano, né? Porque 2030 ainda tem alguns anos. E aí, por exemplo, nesse cenário de R$ 1.000, só o stake adicionaria quase R$ 400. Quase metade, só o stake. Né? Então, assim, isso aqui é uma coisa super relevante e interessante pra gente, né? 200 mil reais, quase 8 mil reais, 50 mil reais, 20 mil reais. Só adicionais ao stake, né? Então, esse aqui é o valor sem stake e é aqui o valor final com o stake, né? Então, o Ether tem essa dupla vantagem, né? Que é o aspecto do stake. Então, as projeções mostram esses valores, né? Eu vou mostrar depois junto com o Bitcoin, mas agora eu quero falar um pouquinho para vocês em relação às projeções do Bitcoin, beleza? Bora lá. Então, o que a gente sabe, né? De quanto o Bitcoin pode valer. O Stock to Flow, né? Então, igual eu comentei para vocês no início, está projetando o Bitcoin a 4 milhões de dólares, né? E nós temos, por exemplo, uma projeção que já foi feita há um tempo, inclusive, né? Da Cat, dizendo que o Bitcoin deve chegar a 1,5 milhão, né? Também de dólares em 2030, né? Então, assim, digamos que pro mesmo ciclo nessas duas projeções, mas uma projeção é 1,5 e de 4 milhões. Eu vou mostrar especificamente o que cada uma dessas projeções considera para chegar lá, tá? E aí no final eu vou mostrar para vocês isso aqui, né? Então, considerando hoje, considerando para esse ciclo, né? Até considerando a projeção do Standard Charter, né? Que seria esse base case, o que significaria em relação ao desempenho. E esse cenário de 2028, 2030, 2032, sei lá, né? O que significaria essa projeção? Coloquei até aqui no bull case, deveria ser 2032 aqui, né? Mas, basicamente, né? Que significaria isso. Então, primeiro eu quero falar para vocês assim, o que é o modelo do Stock to Flow? Talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Ele é um modelo um pouco polêmico, um pouco criticado, né? Porque ele previa Bitcoin a 100 mil dólares ano passado. Mas ele é um modelo, gente. Acho que esse é um aspecto bem importante, assim, de salientar. E é interessante que o preço, ele sempre esteve próximo, assim, né? Funciona como um imã, digamos, né? O modelo do Stock to Flow, mas claro que às vezes estava acima e às vezes estava abaixo. Mas qual é a premissa especificamente do Stock to Flow, tá? Vamos olhar aqui e ver o que significa. O Stock to Flow, então, ele é um modelo, né, que foi projetado em 2019 por um cara que eu acho que ninguém sabe quem é, né? Que é o Plan B. E a projeção de preço, aí, diferente do Ether, ela não é feita considerando o share de mercado relacionado a determinados setores, mas ele usa a escassez do Bitcoin para mensurar o seu potencial valor, né? Então, ele considera a oferta disponível em relação à oferta disponível naquele momento em relação ao suprimento total atual, né? E aí, então, a oferta disponível do Bitcoin, que basicamente significa, né? Então, a relação entre o suprimento atual, então, quantos por cento do Bitcoin, né, está já em circulação, e a produção anual, né? E aí, o que a gente sabe, né? À medida que os halves vão acontecendo, a produção anual, ela tende a ficar em relação à produção total cada vez melhor, o que na tese do Stock to Flow tende a aumentar a escassez e tende a impulsionar o preço. Essa é a premissa desse modelo, né? Vocês talvez já tenham visto, né, especificamente esse gráfico, né? Então, isso aqui é o preço do Bitcoin mesmo, né? E essa linha aqui é a projeção do preço para o Stock to Flow, né? E aí, usando esse modelo, é o que ele chega nesses 4 milhões de dólares, né? Eu vou deixar também na descrição do vídeo os artigos que explicam o modelo, né? De uma forma um pouco mais técnica, digamos assim, né? Mas é igual eu citei, né?
Por exemplo, aqui em 2014, digamos, né, o modelo dele ficou muito abaixo do preço, né? Mas o que aconteceu ali no ciclo passado, por exemplo, né, aqui, né, é que o modelo ficou muito acima. Então, tem desvio de preço, né? Mas agora, por exemplo, a gente está se aproximando aqui da projeção, né? E aí poderia acontecer alguma coisa semelhante aqui, né? E aí tem um aspecto bem interessante, né? Que quando ele lançou o modelo, a capitalização do Bitcoin estava 209 bilhões, né? As pessoas ficavam, porque ele tinha previsto, né, 1 trilhão de valuation para o Bitcoin, as pessoas ficavam, cara, de onde vai vir esse dinheiro, né? E a resposta dele, da prata, do ouro, de países com taxas de juros negativas, por exemplo, Europa, Japão, Estados Unidos em breve, países com governos predatórios, Venezuela, China, Iraque, Turquia, acho que dá para adicionar o Brasil aqui já, e bilionários fazendo edge contra o quantitative easing, né? Contra a impressão de dinheiro e aumento da base monetária. E também de investidores institucionais descobrindo o melhor ativo, o ativo com melhor desempenho dos últimos 10 anos, né? E acho que isso aqui foi uma resposta que ele deu em 2019, né? Mas acho que continua sendo super válida, né? Pra gente responder o que vai ser necessário. Eu vou mostrar para vocês ali qual é a capitalização do mercado necessária para o Bitcoin atingir esses 4 milhões, mas acho que a premissa continua sendo exatamente as mesmas do que ele colocou aqui, né? Então, em relação a... Eu lhe expliquei, né, qual é o modelo de precificação do Stock to Flow, né? E aí a projeção da Cat, né, de 1,5 milhão para o Bitcoin. Aí ele considera também, né, alguns mercados. Então, tipo, quantos por cento da capitalização do ouro, né, pode ir para o Bitcoin? Então, ele considera algumas desses shares de mercado também para chegar nessa projeção, né? E aí agora eu quero ir especificamente aqui para a projeção para vocês, né? Então, o que a gente tem? Pessoal, vamos lá. Bitcoin hoje. Hoje tá 65, na verdade, tá? Mas eu fiz a planilha aqui, tava 67. Um cenário muito base, assim, né? Acho que todos podemos concordar que o Bitcoin chegando a 100 mil dólares. Isso significa um desempenho de 49%. Já é um desempenho bem relevante, principalmente quando a gente considera o mercado financeiro tradicional, né? Mas um cenário base que eu acho que a gente vai ter acontecer, e para alguns isso aqui, inclusive, é um cenário pessimista, né? E especificamente o Standard Charter acha que em 2024 a gente atinge os 150 mil dólares. E que em 2025, né, a gente atingiria esses 250. Isso aqui são as projeções desse banco, né? Mas eu coloquei daí como um cenário base, pelo menos, né? A gente chegar em 150 mil dólares e no cenário altista, né? A gente chegar em 250 mil dólares para esse ciclo. Em relação à capitalização, né? Aqui a premissa o Bitcoin tendo 50% da capitalização, tá? Tá em 52, 56, mais ou menos, esses últimos meses, mas coloquei como premissa 50% de capitalização. Então, seria, né, um mercado de 9 trilhões. Né? E aí, o que é interessante, né? Que aqui, para esse modelo aqui de cima do Bitcoin, eu usei a projeção dos bancos, né, para derivar o modelo. E do Ether, eu usei a premissa do market cap. E aí, o que é bem interessante, né? Que os valores batem, né? Então, usando 100 mil dólares como premissa básica, a gente tem o market cap geral de 3,9 tri, e aí o que eu considerei como bear case para o Ether era um cenário, né, de 4 tri por mercado para chegar nesses 5 mil dólares, né? Então, até aqui, a gente tem uma coincidência em relação a esses dados. Depois não, vou mostrar para vocês. Mas, então, é o que a gente tem. Cenário pessimista para o Bitcoin, 50%. Cenário base, 120%, que acho que a gente vai ter, né, isso acontecendo. Um cenário um pouco mais positivo, 273%. Não acho impossível, mas um pouco menos possível, eu diria, né? E aí, em relação ao Ether, hoje, né, 3.500 dólares, um cenário pessimista. 39%, né? Então 10% a menos do que o Bitcoin. Um cenário base ali, considerando essa capitalização, né? Também 75%, né? E aqui já fica bem menor, por exemplo, né, do que o Bitcoin. Eu não sei, eu tenho dúvidas se a gente vai, talvez com o ETF, mas eu acho que talvez a gente não veja, né? Esse processo do Ether realmente conseguindo ter um desempenho tão forte em relação ao Bitcoin. Então eu considero nesse ciclo que talvez a gente tenha
um desempenho pior, não sei, posso estar completamente errada, mas por enquanto é a minha premissa. Não tenho nenhum dado que me faça mudar muito essa perspectiva. Por mais que a gente tenha tido, né, mais baleias comprando nas últimas semanas, né, especificamente na queda da terça-feira, a gente teve baleias comprando acho que 250 mil Ethers, né, então tá tendo um movimento. A gente não viu ainda a força dos ETFs, né, mas ainda tenho dúvidas em relação a isso e esses aqui são os cenários projetados, tá? E é um cenário bull ali, 200% para o Ether, 273% para o Bitcoin, né? Considerando, então, a premissa deste market cap. E aí a gente, só para vocês saberem, né? Também dá para considerar só a premissa do Ether voltando ao time high do ciclo, né? Que seria 36%. Aí, considerando o ciclo de 2028, 2032, né? 4 ali, sei lá. Um cenário bear, um cenário pessimista, digamos, né? Que eu coloquei aqui. E aqui é onde as coisas elas se divergem, tá? O que aconteceu, né? Então eu peguei a projeção da Cat, coloquei como base, porque me parece alta mesmo assim, né? Então eu queria colocar alguma coisa antes. Então eu estimei como uma pessimista para o ciclo de 2028, 2030, $800 mil para o Bitcoin. A projeção da Cat, né, tá ali em 1,5 milhão. E a projeção do Plan B tá em 4 milhões. Então, com essas premissas aqui, né, nós temos basicamente esse market cap, que é um market cap bem alto. Bem alto. E aí aqui você pode divergir da premissa, né? Você pode falar que a dominância do Bitcoin vai subir, então talvez o market cap do mercado geral não seja o mesmo, mas eu parto da premissa dos 50% de market cap para chegar nesses valores, né? E aí o que acontece, né? A premissa dos $22 mil que foi feita, né, ali pela VanEck, ela chega em 14 tri de market cap geral, considerando a premissa dos 15%. E aí a gente tem uma divergência bem grande entre esses dois cenários. Porque aqui o cenário bear seria um cenário de 31 bi de tri, né? E aqui um cenário de 14 tri. É muito diferente. Então, ou a gente tá muito positivo em relação ao Bitcoin, ou o share do Ether precisa subir, ou o share do Bitcoin precisa subir. Então, assim, existe uma divergência daí a partir daqui, né? E aí, o que eu fiz, então? Considerei esse cenário pessimista, né? Mais pessimista do que esse pessimista aqui pro Ether, né? Para esses 22. E aí, eu usei os mesmos dados desse daqui para fazer as outras projeções, que aí sim elevam muito o valor, né? Também do Ether. Mas aí, em 2030, né? A gente pode falar um desempenho de 1000%, considerando o investimento hoje. Ou de 2.000 e até 5.800% até 2030, 2032. E pro Ether, né? Esqueci só de adicionar esse valor aqui. Mas ali também falando, né, dessa ordem de grandeza de 2.000, 5.000%, né? Então é um valor realmente grande. E aí aqui eu quero mostrar, né, só para vocês aqui, vocês depois podem pegar e fazer essa planilha também, né, e colocar os valores para vocês ver quanto significaria, né, o investimento hoje, mas aqui só para mostrar rapidinho do Ether para vocês, né? Então investindo R$1.000 hoje em Ether, no pior cenário, né, tiraria ali uns 1.400, no cenário base 1.700, no cenário bull 3.000%, R$3.000. Num cenário ali, colocando R$20 mil, R$27 mil, num cenário que eu acho que dá para chegar a R$35 mil e no bull R$60 mil. E aí, considerando, né, um cenário base ali para o próximo ciclo, daria então para transformar, por exemplo, né, R$1.000 em 6 mil, ou R$20 mil em 123 mil, ou R$50 mil em 300 mil. E aí, o que nós também temos que considerar é a questão do stake, igual eu falei para vocês, né? Em cada um desses cenários, por exemplo, né, adicionaria um valor bem interessante, relevante. A gente tem que considerar sempre essa questão distintiva, digamos, né, do Bitcoin em relação ao Ether, que é o stake, que é realmente uma vantagem, né? E permite que tenha um desempenho no longo prazo muito interessante, né? Porque é a questão dos juros compostos, né? Então, tu adiciona Ether, aí o Ether sobe, e aí tu adiciona Ether em cima desse novo quantidade de Ether que tu tem, que já é maior. Então, vai aumentando bem exponencialmente, né? E no final do tempo, né? De um tempo relevante, faz uma diferença bem grande. Então, são essas projeções, né? De preço, na minha perspectiva. Acho que nesse ciclo, em relação ao Bitcoin, a gente pode ver o Bitcoin
ali 150 mil dólares, talvez 170, nem 150, 250, eu acho que seria ali, né, o meu chute realmente, né, o cenário base ali pra mim, 150 mil dólares, um cenário muito positivo, 250, alguma coisa ali, 180 talvez, a gente veja em relação ao Ether, né, então um pouquinho menos positiva, né, acho que a gente deve ver ali o Ether a 7, talvez 8 mil dólares, né? 6.250 é o cenário base. E aí também considerando o stake nessas contas pra gente ver quanto a gente consegue tirar fazendo investimento hoje, né? Importante lembrar que a gente já teve uma super pernada, né? O Bitcoin tá subindo desde 2023, a gente já tá no mês de 2024, então a gente já teve uma subida, né? Que teria sido importante aproveitar. Mas caso você ainda não tenha podido aproveitar, né? Esse vídeo é focado em quanto pode ainda fazer com esses ativos considerando investimento hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só quero deixar aqui uma última questão, né? Caso você não me siga no Twitter, né? Ou no Instagram, me sigam também, tomem cuidado com os fakes, né? Especificamente, né? No Twitter é High Disruptivas, tá? No Instagram é só Disruptivas. Eu publico vídeos, né? Todos os dias em relação ao resumo do mercado. Então, todos os dias tem vídeo dizendo o que aconteceu de mais importante no mercado lá também. Menos de 90 segundos sempre, né? Então, atualizando tudo em menos de 90 segundos. Deixe nos comentários o que vocês acham dessas projeções de preço. Quanto vocês acham que o Bitcoin e o Ether pode chegar ainda nesse ciclo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos disruptivos.